Olha para isso, você sai, deixa a janela aberta e você chega, o vaso do centro da mesinha da sala está partido. As cortinas estão aqui voando e você logo fala: que droga! Que vento de merda! Quebrou o meu vaso! Não. Foi você que deixou a janela aberta. Sou Eric Pereira e essa é a minissérie Decisões que Transformam. E hoje nós vamos para a aula de número 11. Então fica comigo que essa penúltima aula vai ser poderosa, mas ela vai mexer com algumas pessoas. Assumir responsabilidades. Esse é o tema de hoje. E eu sei que nos primeiros minutos tem pessoas que vão desistir, e é assim, tá cheio de gente fraca na vida mesmo, tá cheio de gente com historinhas que estão conduzindo elas para um outro caminho e elas não vão querer falar sobre responsabilidades porque elas têm determinação, elas têm uma mente já pronta para dizer: não é assim, a culpa não foi minha, que você não está entendendo a minha história, que foi o meu pai, que foi a minha mãe, que foi o meu vizinho, que foi o governo. E elas precisam meter o crachá de vítima e continuar seguindo a vida delas. Então, para vocês, um beijo, obrigado. Não precisa vir no dia amanhã. Obrigado. Para todos vocês que ficaram, eu quero que o mergulho seja realmente intenso. Tem uma coisa que me incomoda muito em ouvir das pessoas, e eu já fui assim, tudo que já aconteceu aqui eu também já fui, porque eu já tive uma má consciência no passado, é quando nós não assumimos a responsabilidade daquilo que está acontecendo na nossa vida. Eu acho muito curioso, para não falar engraçado, quando eu estou com um cliente na minha frente, normalmente que a Sheila me recomendou, porque na parte do emagrecimento a Sheila faz a parte nutricional e a parte sistêmica eu faço a parte de hipnose, e quando eu estou perguntando assim para ele assim, o que te levou a ganhar tanto peso? Ele diz: ei, na verdade, a maioria diz que não sabe, não sei. Quando eu vi, e eu acredito, porque é muito inconsciente, né, os processos, mas a maioria diz assim: rapaz, é o estresse também, eu tenho uma mãe perturbadora, eu tenho uma relação tóxica. E eu entendo que aparentemente a desculpa de comer mais vem dessa ansiedade desenfreada, vem do mundo que nós estamos vivendo, vem de uma série de coisas. Mas na verdade, a única resposta que é correta é: eu ganhei peso, e eu posso falar Eric, eu ganhei peso porque eu fui um descuidado comigo e comi tudo em excesso. Qualquer situação da minha vida eu comia em excesso. Ponto final. Porque percebe que quem come muito, come não é na hora da tristeza só. Come na hora da tristeza, come na hora da alegria, come para poder tampar um buraco porque o dia não foi bom, aí nenhum dia é bom. E quando o dia é incrível, come porque o dia é incrível, come para comemorar, come para falar de negócio, mas tem que comer muito para falar de negócio. Eu atendi uma pessoa recentemente que o caso era álcool, e ela me dizia assim: eu não tenho como parar de beber, mas ela tá com uma cirrose. Ela foi recomendada para mim por um médico. E eu falei: mas o médico disse que você não pode mais beber. E ela diz: é impossível, eu sou um networker. Pegaram a ideia? Eu entendo. E eu falei: mas eu também sou um networker. Eu estou sempre fazendo network em vários lugares. E às vezes eu tomo uma taça de vinho. E quando você fala uma taça de vinho, não imagine uma taça com vinho transbordando. Normalmente, pelo menos em Portugal, quando você pede uma taça de vinho, vem meia ou menos que meia taça. Fomos esses dias na Suíça, tinha 3 dedinhos. A taça era isso. Era uma dosezinha de vinho. E você pode tomar 2 até, mas a questão é que eu não tomo em todas as vezes, em todos os lugares, de todas as formas. Não quero tomar álcool, eu não vou tomar. E o network acontece eu tomando água com gás, com limão, ou tomando um sumo, ou tomando qualquer outra coisa, ou não tomando nada. É só uma história que ele está contando, até para responsabilizar, que é o network que faz ele beber ou comer e por aí vai. Eu como porque minha mãe insistia para eu comer, a minha mãe também insistia para eu comer e ainda me dava, para quem é do Brasil sabe o que é biotônico Fontoura, para você ficar mais fortinho. E realmente minha mãe acertou, eu fiquei mais fortinho, mas chegou um momento que eu falei: não quero ser esse tipo de fortinho, quero ser outro fortinho e não quero mais comer absurdamente. A grande questão aqui é assumir a responsabilidade. Ela é uma das decisões mais importantes para o processo de transformação.
Lembram num vídeo, tô falando muito desse vídeo aula número 4, arrumando a casa. E nos outros eu tenho falado um pouco sobre ele. Eu, nesse momento da minha vida, no momento da gravação dessa série, eu tô arrumando a minha casa. Ontem eu tive uma situação muito específica de uma treta do passado, uma sociedade que deu errado, uma parceria. Não foi nem uma sociedade no papel, foi uma parceria. E fiquei horas discutindo com a pessoa no telefone, discutindo, não brigando. E falando, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu que te joguei nessa situação, eu sei, você também tem a sua responsabilidade. Eu não tenho. A pessoa não quis assumir, eu assumi a minha. E isso muitas vezes é um conflito, porque eu tenho pessoas que falam assim, mas ele não assumiu a bronca dele. Cara, o problema é dele, o rolê é dele. Eu assumo a minha. Estão entendendo, sim ou não? Escreve agora aí, se você tá claro com isso. Em menos de 6 minutos de vídeo de aula, tá muito claro a ideia da responsabilidade. Porque se não tiver, eu vou te chamar ali no privado e vou te explicar. Porque eu quero que você aprenda de verdade. Eu posso demorar um pouquinho por causa do meu tempo, mas em algum momento eu vou te chamar. É muito importante nós entendermos, muito importante, que assumir a responsabilidade da nossa vida, e eu quero explicar sobre isso, não é que você tem que pôr a culpa em cima dos seus ombros e carregar uma culpa pesada que vai fazer você, o vitimista número 1, vai ganhar um troféu joinha no final do ano. Parabéns! Não é sobre isso. É você olhar e pensar assim, eu preciso entender que tem coisas que eu fiz porque eu fui imaturo. Eu fiz negócios de forma imatura. Eu fiz negócios de forma imatura, eu fiz negócios de forma gananciosa. Vou ficar milionário, então eu vou pôr todo o meu dinheiro. E peguei toda a minha reservinha e coloquei ali, quebrei. Fiz negócios de forma irresponsável. Olha, pode entrar, o dinheiro é seu, a minha responsabilidade, eu sei, eu sou o expert. E a pessoa pegou a graninha dela, colocou junto comigo, eu coloquei expertise e deu errado. Fiz negócios onde a pessoa pôs o dinheiro, eu também pus o dinheiro e deu errado. Caramba, Eric, deu tanta coisa errada? Deu muita coisa errada na minha vida. Fiz dietas que deram erradas. Comecei coisas que eu parei e deu errado. Mudei para cidades que deram errado. Reiniciei coisas sozinhos que deram errado. Em parceria com a minha esposa que deu errado. Tá tudo certo. Mas o detalhe não é culpa. É olhar e pensar assim, ok, encontrei maneiras de não fazer. Todas as maneiras que eu fiz não eram para me deixar feliz. Hoje eu já estou num caminho mais de felicidade. Porque eu entendi, como Thomas Edison falou da lâmpada, lembram disso? Da história, que alguém, um dos cientistas fala para ele, pô, mas você fracassou tantas vezes e continua. Ele falou, nunca fracassei. Eu encontrei mais de 2.000 formas de não fazer a lâmpada. Agora eu acertei. Bom, fiz a lâmpada. A grande sacada nossa, a grande evolução dentro de nós, na minha opinião, é nós olharmos para a nossa vida e começamos a perceber coisas desse tipo. Eu preciso assumir a responsabilidade. Culpa é eu começar a contar uma história muito ruim sobre tudo. Ei, eu prejudiquei uma pessoa, me prejudiquei, eu prejudiquei o mundo, eu prejudiquei o meio ambiente. Ei, eu sou um desgraçadinho, as vidas... E aí você não para mais. E aí você começa a falar isso com a sua boca em voz alta, começa a falar internamente nos seus pensamentos, você começa a se contaminar. E aí é claro que você tem que pôr alguma coisa para dentro e comer, por exemplo. Sim ou não? Beber, você quer fugir daquela realidade. E você não vai conseguir. Porque você não está assumindo a sua responsabilidade. Assumir a responsabilidade é você olhar na idade que você tem e dizer, estou arrumando a minha casa, eu preciso arrumar ela. E arrumar a casa é isso, tomar decisões para transformar é isso. Eu preciso ser responsável, porque fui eu que deixei a janela aberta. Eu é que não pensei que o vento viria e derrubaria o vaso do centro da minha sala. A responsabilidade é minha. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu aluguei esse apartamento que eu moro, o dono falou, eu perguntei aqui, isso aqui é perigoso? Coisa de brasileiro perguntar na Europa, mas tem algum perigo? E ele disse assim, eu vou contar uma coisa, nunca me aconteceu nada, até o dia que eu saí, passei o dia fora de casa e deixei a janela aberta. Eu moro num apartamento que é térreo. Deixar a janela aberta e uma pessoa entrou. E aí? E aí parece que roubou qualquer coisa, mexeu em qualquer coisa, mas acho que o barulho fez a pessoa ir embora. Ele é o responsável, e ele disse isso grandemente, né? Por eu estar muito ligado nisso, ele falou assim, mas eu sou o responsável, é só deixar a janela fechada, quando você sai. Não tem sentido eu ir dar uma volta e passear e deixar a janela escancarada para as pessoas. Não tem sentido eu deixar a chave no carro e sair com a chave. Outro dia um amigo falou, eu vou levar os meus filhos na escola e deixa a chave na ignição, não me preocupe. Eu pensei, bom, no Brasil isso não funcionaria. Sem chave já roubariam, né? Não generalizando muito, ou desculpa, mas dá vazão ao azar, dá muita chance pro azar. Para mim, esse azar é quando nós damos muita chance.
Eu dou chance pro azar quando eu começo a me martirizar e carregar uma culpa absurda. Quantas pessoas eu e Sheila já atendemos online com gravíssimos problemas na relação e começam a dizer, alguns dizem, a culpa é dele, é ele que é o problema na relação, é ela que é o problema na relação, mas tem gente que faz o contrário. Fala, a culpa é toda minha, eu sou um desgraçado, eu não sei ficar casado, eu traio, eu sou coisa... Pá, essa relação não vai dar certa, porque ela não consegue nem olhar para ela e ser homem ou ser mulher, de olhar nos olhos na frente do espelho e dizer assim, caramba, Eric, fudeu tudo, né? Que merda, agora eu vou consertar. E eu penso que lá dos meus 15 anos, quando eu já comecei a fazer negócios, até os 50 que faço esse ano, olha, o grau de evolução já foi gigantesco. Muitas coisas eu já não faço de errado. Eu faço outras coisas erradas. E eu vou aprendendo, claro. Decidir assumir 100% da responsabilidade é importante. Você tem que pôr uma coisa na sua cabeça, eu gosto muito da palavra mantra, vocês já ouviram isso. E o mantra é não terceirizar a responsabilidade. E quando eu não terceirizo a responsabilidade para o outro é melhor. Agora, lembra que eu estava dizendo, o casal discute, ele diz assim, ó, mas ele não se responsabilizou. Eu discuti com um ex-parceiro ontem, e ele disse, a responsabilidade, eu tenho zero responsabilidade nisso. Interiormente, eu sou um cara muito calmo, quem me conhece sabe disso, eu pensei assim, tu tem 50% dessa responsabilidade. Só de você ter dito sim, você também tem responsabilidade. Só de você ter acreditado, você também é responsável por isso. Mas olha, não vou discutir, mas eu não vou assumir a parcela de ninguém, eu vou assumir a minha parcela de responsabilidade. Eu é que não fiz essa parte. E eu não estou preocupado com o que ele está pensando. Eu já saí desse nível. Eu durmo, gente, tranquilamente. As pessoas falam mal, criticam, reclamam. Caguei. Não tô, desculpa a palavra, mas eu não estou preocupado. A minha responsabilidade, eu já me machuco o suficiente quando eu assumo ela, que eu falo, dói. Dói arrumar a casa, mas é a minha casa. Eu não posso arrumar a casa da minha esposa. Eu posso, como a minha esposa, pegar na mão dela, sentar e falar, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você tem que olhar isso. E ela diz, eu não acho. Eu falo, então tá tudo certo. Porque é sobre a vida dela. Não é sobre a minha vida. E ela faz o mesmo, amor. Vou te dar uma dica. Com emagrecimento, então, meu Deus do céu, eu lembro no passado uma época que a Sheila queria dar dicas e eu ficava bravíssimo. Porque eu não queria assumir a responsabilidade. Eu dizia, você não tá vendo o que eu tô passando? Você não tá vendo a correria que eu tô fazendo? Não tem como eu largar agora a comida. Como se a comida fosse, olha, o drogado, precisando da droga. Preciso. E aí eu fui entendendo e fui pedindo, inclusive, desculpas. Meu amor, me desculpa. Eu não estava sendo responsável pela minha vida. Agora eu estou sendo. Eu adoro falar com a minha boca. Já perceberam, né? Que eu não falo com a boca do outro. Brincadeiras à parte, mas nós temos que falar mesmo, não é só pensar, é falar, é mandar para o universo, é olhar e falar, não, eu sou responsável, hoje eu não vou comer isso, hoje eu não vou fazer isso, eu sou responsável por aquilo. Eric, mas de tudo que já aconteceu, é tudo responsabilidade sua. Não importa se foi uma programação da sua mãe, do seu pai, se foi validado, se foi alimentado, as programações nós sabemos todas elas, se foi uma crença embutida, você vem arrastando um padrão familiar, eu entendo tudo isso, tem que tratar isso, tem que trabalhar isso. Mas a questão é que você sempre tem a solução dentro de você. E você preferiu não fazer isso. Você preferiu comer mais. Estou falando da comida, mas você preferiu gastar mais. Estou falando do dinheiro. Você preferiu não fazer uma economia. Outro dia eu discuti com uma pessoa que ela disse assim, eu vivo a vida louca mesmo. Eu não tenho reserva, eu não tenho o dia de amanhã. Foda-se o dia de amanhã, não sei se vai ter uma guerra. E eu falei para ele, um amigo antigo, eu tô aqui há 14 anos, então eu devo te ouvir há 30 falando disso. E você continua não tendo nada na vida, nada, nem um gato para dar água, nem um passarinho para dar água. Por quê? Porque a vida dele é assim. Ele tá certo ou tá errado? Eu não sei. A única questão que eu quero que você entenda é que, independente de tudo, desde que ele assuma a responsabilidade dele, tá tudo bem. Se amanhã acontecer uma emergência e ele não tiver uma pequena reserva de dinheiro, não tem o que fazer. Porque ele é que tem que falar, eu decidi assim. Aí eu bato palma. Porra, essa pessoa, ela realmente precisa ser aplaudida. Agora, quando uma pessoa não faz uma reserva e diz a culpa é do governo, a culpa é de não sei quem. Gente, às vezes você só pode guardar 10 euros, 10 reais, guarda os 10 reais. Às vezes só pode guardar 10 dólares, guarda. Só posso guardar 20, guarda 20. Mas vai guardando o que você pode. Às vezes você está com fome, mas você pode fazer uma escolha melhor.
Às vezes eu falo, come mais salada, eu detesto salada, então come menos arroz. Não põe arroz e batata no mesmo prato, eu não sou nutricionista, tá? Não é sobre isso aqui, é só sobre escolhas. Às vezes você tá numa ansiedade de fazer uma viagem, mas não consegue fazer a viagem para as Maldivas. Porra, vai pra praia aqui de Matozinhos, vai aqui do lado, vai para Santos, se você é de São Paulo. Mas vai para onde dá, faz do jeito que dá, ou não faz. Mas não vá jogar a responsabilidade no outro. Eu separei uma frase que eu li num livro que diz assim: responsabilidade é o ponto de virada entre vítima e protagonista. Olha que lindo isso, eu até anotei para não esquecer aqui. Responsabilidade é o ponto de virada entre a vítima e o protagonista. Uau! Quando eu assumo a minha responsabilidade, eu começo a entender, poxa, sempre fui eu, sempre é sobre mim, sempre foi a minha decisão. Então eu preciso olhar para as coisas que eu fiz. Eric, mas é que dói. Gente, eu estou falando coisas que eu ouço no dia a dia nos meus trabalhos, nas minhas mentorias. Dói, Eric, eu entendo que dói, mas deixa eu te contar uma coisa, lindona, queridão. É assim, a dor, ela... Eu vou ser criticado em falar isso, mas é o que é. É minha escolha, né? É minha responsabilidade. Vai doer de qualquer forma. A vida, ela é dolorida. A vida não é um mar de rosas. Eu não acredito que a vida é um grande algodão doce, até senão seríamos todos diabéticos. Não existe. Mas, na verdade, a vida é isso. Vai ter dor. Agora, você quer ter dor assumindo responsabilidades ou dor se iludindo? Olha que forte isso. Olha que poderoso isso. Você quer olhar e falar, ok, está doendo porque eu estou fazendo o correto, ou você quer passar a vida toda com dores diferentes fazendo o errado? Você quer construir em cima da sua responsabilidade, ou é muito mais fácil culpar os outros? Tá, eu já sei que a resposta é culpar os outros. A culpa não é minha, a culpa aqui é de Portugal. Portugal é complicado, então é Portugal que é complicado. Não, é que quando eu estou em Paris, a culpa é de Paris. A França é foda, a França não é. Não é. A responsabilidade, na maior parte, é nossa. Eu entendo. Por exemplo, hoje, o nosso público ele é muito mais do Brasil do que da Europa. Eu atendo pessoas aqui da Europa, tem uma pessoa que eu atendo que está em Zurique, eu tenho pessoas de Portugal, nós temos uma pessoa de Londres que está terminando um tratamento com a gente agora, tem pessoas de mentoria que estão na Itália, no sul da Itália, está tudo certo. Mas 90% do nosso público é do Brasil, porque o brasileiro ele faz mais terapia online. Agora, quando eu olhava antes, eu falava assim, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, eu não estou conseguindo tantos clientes aqui, será que é a crise, será que é a guerra? E de repente eu olho e falo, não é nada, talvez nós estamos direcionando, olha a minha responsabilidade. Eu falo, a culpa é do país e eu cruzo os braços, falar, então não tem o que fazer. Depois eu pensei, olha, o português, quando acontece a mínima coisa, ele segura o dinheiro, ele fica morrendo de medo, ele corta logo a terapia. A maioria, tá? Eu vejo isso na prática. Os meus colegas terapeutas também dizem isso. O brasileiro já não é assim. Nós sabemos o que é uma crise e enfrentamos, e o brasileiro não desiste nunca, sim ou não? E eu amo o português, tá? Acreditem, eu amo. Me dou muito bem, por isso que eu moro aqui. Pela segurança, pelas pessoas aqui. Só que quando eu olho, eu penso assim, caramba, mudamos a nossa operação mais para o Brasil. Pronto, começamos a encher de novo, começamos a ter muita gente nas mentorias, começamos a ter outro público e eu falo, caramba, é isso. Então eu assumi a responsabilidade, falei, eu só estou direcionando para o lado errado. E aí, no momento que eu mudei, mudou absolutamente tudo de novo. A grande sacada da nossa vida é nós sermos responsáveis em tudo. Tudo, tudo. Até o que aconteceu lá atrás. Ei, mas eu vou assumir a responsabilidade quando a minha mãe me maltratou, quando meu pai me maltratou, não é você assumir a responsabilidade, não é você falar assim, outro dia eu atendi uma menina, olha que forte isso, e ela se sentia responsável, que é o contrário do que eu estou dizendo aqui, por ter sido abusada sexualmente, porque alguém colocou, foi abusada por um tio, e a mãe colocou na cabeça dela assim, também com as saias que você usava, também mostrando a calcinha, também não cruzava as pernas direito, também, e colocou uma série de coisas na menina, coitada, e ela se encheu de eu sou responsável por ter sido abusada, aí é culpa minha. E aí eu tirei a culpa, limpei toda a culpa, mostrei que a responsabilidade não era dela, e sim do doente do tio, não pode ser dela, nunca. E que a mãe não estava pensando bem, mas também não joguei a responsabilidade na mãe. Eu falei, a mãe não sabe o que está falando, então pronto, ela não é responsável. O responsável é o tio. Nesse caso é diferente. Alguém entra na sua casa e te rouba, e tá tudo travado, e tudo roubou, ok, a responsabilidade é do ladrão.
Mas você não pode se martirizar e falar, a culpa é minha, porque eu vim morar aqui, eu escolhi morar no térreo, se eu morasse no 24º andar, isso não acontecia. Para. Por favor, para. Por favor, se livra disso. Não vive dessa forma, não vale a pena. Nós vamos entrar aqui numa situação, numa roda viva, que ela não vai sair mais. Nós vamos ser vítimas o tempo inteirinho do sistema, nós vamos ser vítimas das pessoas, nós vamos ser vítimas de nós próprios. Tem gente que é vítima até de Deus. Deus também fez essa merda de mundo, e que eu já ouvi mais de uma vez. Se eu for uma vez, eu nunca trago pra cá, mas eu ouvi dezenas de vezes isso. Nem pedi pra nascer, eu nem pedi pra não sei o quê. Qualquer coisa que me aconteça neste país, a responsabilidade é minha. Eu acordei um dia e decidi vir pra cá. Não foi bem assim, né? Eu fui convidado para dar uma aula numa universidade, vim, conheci e voltei. 2 anos depois eu falei, quer saber? Vou morar nesse país que eu gostei de lá e tenho acesso a toda a Europa. Mas eu tomei essa decisão, então eu não posso culpar as pessoas. E se amanhã eu decidir ir embora para outro país, a responsabilidade tem que ser minha. Então, para eu ser responsável, eu tenho que fazer o quê? E é aqui que eu quero entrar com você. Eu tenho que pensar, eu tenho que olhar, eu tenho que ter menos urgência e mais direção. Já ouviram essa frase? Menos urgência. Calma, pera. Tira o pé do acelerador. É muito mais importante, grava isso e vira essa chave aí com você. É mais importante a direção do que a velocidade. Não adianta eu entrar e querer ir rápido. Pera, posso estar indo rápido para o lugar errado. E aí eu vou chegar lá e vai demorar mais para eu voltar e procurar o lugar certo. Tá claro, gente, ou não? Escreve aí sim ou não. Tem que estar claro para nós isso. Então a direção ela é extremamente importante. Então eu nem acho que é perder tempo eu ir usar por uma linguagem que a gente está acostumado a falar, né? Mas não é nem por isso. Quando eu olho para a vida eu penso assim, ó, mesmo dessa forma, tá? Eu preciso entender claramente, na minha cabeça, claramente, que eu posso dar uma pausa na minha vida e pensar assim, peraí, eu vou perder 5 dias do meu tempo, ou eu vou ter uma pausa estratégica para eu direcionar a minha vida. Porque em cima do muro nós não podemos viver. Deixa eu contar uma história que eu adoro histórias, porque eu acho que as histórias ensinam muito, que pode fazer a diferença para você. E a história ela é muito simples, ela é assim, ó. Uma pessoa morreu e acordou em cima de um muro. Começou a andar e achou aquilo tudo muito estranho. E do lado direito tinham anjos incríveis, anjos voando, anjos lindos, um cheiro de algodão doce, lá sim um cheiro de algodão doce. E ele falou, meu Deus, um lago, e pessoas pulavam e saíam, todo mundo de branco, azul bebê, clarinho, um lugar agradável. Ele olhou para o lado esquerdo, nada contra a esquerda, tá? Não pensa assim, mas o lado esquerdo, também não sou a favor. E viu um inferno, chamas, cheiro de enxofre, e ele continuou andando no muro. Do lado de cá, anjos pulavam ao lado do muro e falavam, vem, 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 uma alegria total. E ele olhava pro lado de cá e o pessoal estava jogando baralho. Truco, 6 ladrão, vai, brincando. E eles lá fazendo a vida deles. E ele achou estranho por que do lado de cá os anjos chamavam ele porque ele acreditava ser o paraíso, e do lado de cá, que parecia um inferno, ninguém chamava ele. E ele olhou e disse assim, ei! Começou a chamar o demônio olhou e falou, o que é? Bravo. Ele disse, olha, por que o lado de cá está fazendo propaganda, me chamando, me convidando, me buscando, e vocês estão me ignorando? E eles começaram a todos darem risada. E ele, por que vocês estão rindo? Ele falou assim, é porque o muro é nosso. Eu sei que piadas e contos não se explicam, mas essa é muito importante para mim. Às vezes nós estamos em cima do muro, e quando nós não decidimos, o muro já é do diabo. Eu não estou falando de religiosidade. Vamos imaginar de uma forma diferente, que eu vou melhorar isso. O muro já é da dúvida, o muro já é da inércia, o muro já é da culpa. Estar em cima do muro já é não estar em lugar nenhum. Não tomar uma decisão é a decisão de eu nem vou para uma vida melhor e nem vou cair numa vida infernal. Não é sobre religião, pelo amor de Deus. Não é sobre religião e eu falo pelo amor de Deus, essa foi engraçada. É muito importante que a gente entenda isso, sabe por quê? Para que a gente tenha uma clareza mental do que nós estamos fazendo. Então assim, se você ainda está em cima do muro e não sabe para onde você vai, pausa estratégica, chama isso de pausa estratégica e diz para você,
Outro dia atendendo uma pessoa, eu adoro exemplos práticos porque eu acho que vocês vão se identificando. Uma pessoa me falou assim, Eric, eu não tenho tempo para tirar 5 dias, eu trabalho 10 horas por dia. Eu falei, ok, então vamos combinar uma coisa. Durante esse mês todo, talvez você não vai precisar do mês todo, você consegue tirar 2 horas todos os dias para planear, para olhar para a tua vida, para planejar ela, para ver onde você quer ir, para tentar entender o seu caminho? 2 horas é meio complicado, só se eu dormir mais tarde. Porra, sobre a tua vida também não dificulta. A cada 3 soluções que eu dou, tu arruma 10 travas. Tá, eu consigo. Eu vou tirar 1 hora mais cedo de manhã e 1 hora à noite, porque eu quero ficar com as crianças. Super justo, legal. Só que eu vou monitorar, ok? Então quando você acabar 1 hora, você me manda uma resposta. No seu caso, você não vai me mandar, pega um caderno e escreve. E ele começou a escrever e começou a me mandar. Começou a escrever e começou a me mandar. E a grande sacada é que, eu não lembro, mas eu acho que 12 dias, 14 dias, eu lembro que não inteirou meio mês. Ele já tinha a direção, ele, pô, realmente eu estou indo numa direção errada. Claro que terapeuticamente entrou aqui um outro processo, que foi eu tentar entender por que aquele cliente que eu vou chamar de João, por que o João estava perdido. E ele disse, eu não sei, eu tinha os objetivos muito claros, mas no meio do caminho eu me perdi. Eu me perdi por influência de pessoas, eu me perdi por estar no ambiente errado, eu me perdi por estar em mesas erradas, e eu fui ouvindo ele dizer. Eu falei, ok, tá tudo certo, já se perdeu, eu também me perdi muitas vezes, agora é hora de se encontrar. E começamos a traçar um plano de encontro. O que eu vou propor para você? Se você assumir a responsabilidade da sua vida, você começa a olhar e pensar, poxa, às vezes eu vim morar nessa cidade, não é porque eu queria morar nessa cidade, é porque alguém me influenciou. Ponto. Eu só estou nesse emprego porque alguém disse que seria legal. Ponto. Eu só abri esse negócio para ter o meu pai ter orgulho. Eu só assumi o negócio da família porque eu queria que ele me amasse. Ponto. Quando nós começamos a olhar para a vida e nós começamos a entender que a jogada é essa, tudo, absolutamente tudo na nossa vida muda. Porque eu olho e penso, agora eu entendo por que eu estou fazendo isso. Ou porque, principalmente, eu estou fazendo desta forma. Quando nós decidimos mudar nossa operação para o Brasil, é porque nós olhamos e pensamos, caramba, muito tempo, sempre atendemos uma ou outra pessoa, mas o nosso fluxo maior estava aqui. Agora o nosso fluxo maior está no Brasil e o nosso menor está aqui. Está tudo bem ser assim, mas eu não podia estar em cima do muro, mas a responsabilidade foi minha. Eu criei uma estratégia errada e agora eu vou ajustar essa estratégia. Ou, em algum momento, essa era a estratégia certa e ela ficou estranha. Pai, eu não sei porquê, mas eu não posso responsabilizar a guerra, não posso responsabilizar tudo que está acontecendo, eu só estou responsabilizando o que eu estou dizendo aqui. Então é muito importante que eu olhe para a vida e pense, ok, é isso aqui que está acontecendo, então a partir de agora eu tenho que fazer isso. Responsabilidade é o ponto de viragem, de virada. Você vira o jogo entre vitimismo e protagonista. Agora eu sou o protagonista, então aqui eu estou olhando, é legal, ok, é isso que eu vou fazer. Olha só, como nós estamos no penúltimo capítulo, nós já falamos aqui sobre decisões que pessoas comuns tomam e pessoas extraordinárias tomam. Eles elevam os padrões, são diferentes. Se você continuar fazendo a mesma coisa, gente, vocês vão continuar tendo o mesmo resultado, não vai mudar nada. Tem que fazer algo diferente. Como o João falou, eu tenho pouco tempo, na hora que a gente foi fazer o planejamento, ele disse, eu não tenho tempo para fazer essa transição de carreira. Eu falei, eu consigo 2 horas todos os dias. Continuo utilizando as mesmas 2 horas para treinar outra coisa, para pensar em outra coisa e funcionou nas 2 horas. E nós tínhamos uma sessão por semana de 2 horas também. A decisão de romper com tudo que está te atrasando é duro, dói, porra, dói pra caramba. Se afasta dos amigos que não prestam, mantém distância segura da sua família, aquela família, não é a família toda, é o familiar que não é bom para você. Se você tentou de tudo na relação e percebeu que às vezes não é falta de amor, é excesso de conflito, mas às vezes é falta de amor, às vezes foi errado ter casado, se separa. Se não dá mais certo, já tentou de tudo. Nós aqui, eu e Sheila, somos muito adeptos do casamento, da união, da família, da aliança. Mas de repente, se é tóxico, se não é bom para você, sai fora. Mas é que eu vou ter prejuízo, você vai ter mais prejuízos estando dentro dos ambientes que você não quer. Levanta da porra da mesa e sai. Eu tô numa mesa de network, não tá bom, eu levanto e vou embora. Mas é que vão falar, porra, falem, eles não pagam as minhas despesas, deixa cada um falar o que quiser. Não é um problema seu. Acelerando no tempo, não dá para eu acelerar o tempo, mas dá para eu acelerar dentro do tempo. Então acelerar dentro do tempo é, num período da minha vida, e eu tô nessa fase agora, eu preciso trabalhar às vezes 10 horas no dia.
Mas eu estou fazendo isso para chegar aos 50 anos com as minhas dívidas quitadas, para eu chegar aos 50 anos com uma reserva X, Y, para eu chegar aos 50 anos e falar, ok, agora eu vou tirar mais o pé do acelerador e vou trabalhar menos. Ou seja, eu estou construindo o ambiente para ali dar uma pausa, ok? Então isso aqui é importante. Arrumar a casa, é o que eu mais tenho falado. Isso tudo é arrumar a casa, né? A casa interna e externa. 60 minutos poderosos, como o João tirou 120, 60 de manhã e 60 da noite, você precisa tirar todos os dias 1 hora. 1 hora para rever tua vida, 1 hora para meditar, 1 hora para ler. Nessa 1 hora dá para fazer muita coisa mesmo por você e por mais ninguém. O muro. O muro é incrível. Você tem que construir um muro e ele tem que ser alto para você decidir quem fica do lado de lá e quem fica do lado de cá. E, gente, quem tá do lado de lá do meu muro são pessoas que eu gosto, são pessoas queridas, são pessoas que tá tudo certo. Mas eu só pus do lado de lá, eu só ponho do lado de cá quem eu realmente muito quero e hoje tem quase ninguém. Tem pouquíssimas pessoas do lado de cá, por uma opção minha. É muito importante você se preservar. Faça as pazes com a sua criança interior. Trabalhamos isso foi poderosíssimo. É uma das aulas, aula de número 7, que eu mais recebi mensagens de pessoas dizendo realmente quem estava no controle da minha vida não era eu, era a minha criança. E agora eu estou trabalhando a minha criança e percebo que eu estou assumindo alguns pontos. Ninguém até agora me mandou mensagem dizendo agora já é o adulto que assumiu o controle. Mas eu estou gostando de ouvir que isso está sendo mudado. Isso vai fazer uma grande diferença. Pessoas comuns deixam a criança no controle. Pessoas extraordinárias não permitem. Porque criança não faz sexo. Criança não toma decisão. Criança não prospera. Criança é perdida. Então não deixe sua criança assumir aí o controle. E depois, vamos lá, pare de desistir. E falo o que eu falei para uma pessoa ontem, que me falou da dificuldade dele. Aí eu vou desistir, que tá muito difícil. Eu falei, cara, você quer parar de desistir? Você quer desistir? Desistir de ser fraco. Para de ser fraco, caralho. Para de ser fraco. Tá sempre sendo fraco. Para com essa merda. Para com isso. Ajusta, não desiste. Parar de tentar agradar as pessoas. Essa, para mim, é uma das maiores dicas de todas no processo transformacional. Se eu me preocupasse com o que as pessoas pensam e ficariam agradadas, eu não viveria 1/3 do que eu vivo hoje. Eu estaria perdido. As pessoas querem que eu não use preto, as pessoas querem que eu vá numa igreja todos os dias, as pessoas querem que eu more perto da casa da minha mãe, porque é importante para a idade da minha mãe. As pessoas acham que os meus filhos, tem pessoas que eu falo que os meus filhos são tudo independentes, acham que todos deveriam morar tudo dentro da minha casa. E que eu deveria ser o melhor pai, tendo todo mundo aqui cuidando e quase dando comida na boca de um filho de 30 anos. Eu vou agradar as pessoas? Pelo amor de Deus, as pessoas acham... Tem pessoas que me mandam mensagem dizendo que eu tenho um dom. Você tem um dom, isso deveria ser de graça e não cobrado, esquece. Não vamos falar disso. Decida quem você vai ser. Foi a aula de ontem. Você tem que decidir quem você quer ser. Isso é sobre identidade e propósito. Eu quero ser esse cara. Mas é que eu fiz, esquece, eu não estou falando de quem você foi, estou dizendo agora, quem você quer a partir de agora. E olha como casa cada uma das dicas, cada uma das aulas, dicas, né? Depois de decidir quem você quer ser, nós estamos na aula de hoje, que é o quê? Você assumir a sua responsabilidade. Então, com tudo isso, quando você assume a responsabilidade, caramba, o processo fica genial, o processo fica muito lindo. E aí você assume essa responsabilidade e, uau, vai para a vida. Chegamos à penúltima aula. Amanhã eu vou finalizar essa aula com uma dica que eu chamo de dica de ouro. É que ela vai fechar. Depois que o bolo foi construído, vai ser a cereja que nós vamos colocar em cima do bolo. Tu não gosta de cereja, não tem problema, que é só metafórico. Se você pulou alguma das aulas, volta. Se você gostou muito de uma aula, eu insisto, volte e assista mais de uma vez. E se você ainda não trouxe ninguém para cá, traga. Porque isso faz toda a diferença. Me ajude a ajudar outras pessoas. Eu acho que decidir transformar é também decidir deixar de ser egoísta. É ajudar pessoas. Traz outras pessoas para cá. Agora eu quero insistir numa coisa. Nos comentários tem um link para uma comunidade nossa no WhatsApp. Eu sei que tem gente que detesta grupo de WhatsApp, eu sou um deles, tá? Não tenho nem grupo da família, vou saindo dos grupos que vão me colocando. Mas quando o grupo é de desenvolvimento pessoal, eu faço questão de estar lá para aprender. Anda comigo e com a Sheila por um tempo. Anda com a gente por um tempo.
Vai entrar no ar agora essa semana uma minissérie chamada Recalculando a Rota, que eu e a Sheila queremos juntos. As pessoas começaram a pedir, por que não fazem juntos? Por que não fazem juntos? Eu falei, ok, eu estou fazendo uma minissérie, ela está fazendo outra, mas pronto, começamos a gravar, já gravamos 2 episódios e vai sair no ar, falando sobre como recalcular a rota. Eu acho que vai ser muito legal, vai ser interessante, você vai gostar. Vai estar tanto aqui quanto no Spotify ou em outras plataformas também, como Deezer, Cashbox, outras plataformas de desenvolvimento pessoal, de podcast, desculpa. Nós queremos transbordar na tua vida. Então traga outras pessoas para nós também transbordarmos na dela. E agora, para quem ficou aqui até o finalzinho comigo, escreva uma palavra que resume essa aula. Não é todas as aulas, é essa aula sobre responsabilidade. Uma palavra ou uma frase para que eu possa comentar, tá bom? Beijo no seu grande e incrível coração. E amanhã nós estamos aqui para o último episódio dessa fantástica série que já está, graças a Deus, transformando a vida de muitas pessoas.